Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado, também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O edital do TCU saiu, tá? Eu sei como é essa sensação, eu estudava para o TCU também, e eu lembro que quando saiu o edital era um conjunto de sentimentos muito loucos, né? Era expectativa, era ansiedade, era medo, era desespero, enfim, é uma mistura muito louca. Eu ficava ali uns 3, 4 dias ainda meio desnorteado ali, sem saber o que fazer, né? Montando estratégia e tudo. Eu acredito que talvez algum de vocês ainda esteja nessa fase de montar estratégia de estudo. Eu lembro até que o pessoal que convivia comigo naquela época ali deve todo mundo virar santo, né? Porque eu falava de TCU o dia inteiro, né? Então tudo que eu conversava com alguém era sobre TCU, a pessoa devia ficar de saco cheio, mas deu certo, né? Eu cheguei a trabalhar no Tribunal de Contas da União, hoje eu estou no TCDF, mas eu trabalhei como técnico de controle externo no TCU, e eu posso afirmar com certeza que vale muito a pena essa preparação, vale muito a pena os sacrifícios, tá? O TCU já foi eleito o melhor órgão para se trabalhar na administração pública, e não é só por conta do salário, mas é por conta de toda a estrutura que o órgão oferece para o servidor, né? Então você tem ali um restaurante, que é uma área de convivência para quem trabalha ali. Você tem o teletrabalho, que está muito mais adiantado do que em outros órgãos da administração pública. Você tem um estacionamento coberto, né, para os servidores, isso aí é raro de se encontrar. Enfim, tem uma série de benefícios, a estrutura de trabalho, 2 telas, internet boa, enfim, é muito bom. Sem falar na natureza do trabalho, né? Você fazer auditoria, então é um trabalho dinâmico, é um trabalho ali que você tem como evoluir, né? Tanto como pessoa, mas também como profissional, né? Então, sem falar na representatividade que causa, né? Você dizer que é auditor de controle externo do TCU, você causa uma impressão interessante para as pessoas ao seu redor, tá? Então, vale muito a pena estudar para esse concurso. E aí, para você ser aprovado nesse concurso, eu trouxe aqui algumas estratégias para se preparar para a prova discursiva, beleza? A gente viu, né, o edital saiu aí, que a prova objetiva vai ser aplicada em uma data e a prova discursiva vai ser aplicada em outra data, né? Então tem muita gente ali perdido. Como é que eu estudo para discursiva? Pois bem, nessa aula a gente vai trazer uma estratégia para você se preparar para a discursiva antes da prova objetiva e depois da prova objetiva, tá? Então vão ser 2 estratégias diferentes com o objetivo de tornar eficiente o seu estudo e te levar, logicamente, à aprovação no concurso, beleza? Então, antes de começar essa aula aqui, eu vou deixar aqui meu contato, então é @prof.brunomarques, também tem um contato do @vocêconcursado no Instagram, e também tem aqui o Academia Discursivas, que é o nosso canal gratuito que fala sobre discursivas ali no Telegram. Aqui abaixo desse link, desse vídeo, também tem um link que vai te direcionar para um curso de discursivas para o TCU. Então já adianto que quem já estiver procurando um curso, pois bem, tem um curso aqui embaixo com temas e com uma série de ferramentas que vão te auxiliar nessa preparação. Vou falar mais sobre ele no final da aula, beleza? Então vamos começar aqui. Vamos trazer aqui uma análise geral do que a gente tem sobre a discursiva, tá? O edital trouxe o seguinte, que a prova discursiva ela deve ser redigida ali de caneta azul ou preta, né? Então aqui eu já começo com a primeira dica, tá? Escreva com caneta preta. Então você leva 2 ou 3 canetas pretas ali para o dia da sua prova, beleza? E faça a discursiva com a caneta preta. Apesar do edital prever a possibilidade de fazer com caneta azul, não faça. Por quê? Porque depois que digitaliza a prova, a caneta azul ela apaga um pouco, então fica mais difícil de ler. E tudo que você quer é que o examinador não tenha dificuldade na hora de ler sua prova. Então, caneta preta é a melhor caneta para se fazer a prova discursiva, beleza? O edital também traz o seguinte, que a prova vai ser composta por 5 redações, tá? Então, 5 discursivas. Vão ser 2 questões discursivas de conhecimento básico, né? Com até 20 linhas, tá? Então vão ser 2 questões de 20 linhas que cobrarão conhecimento básico. 2 questões, né, discursivas também de 20 linhas, mas que cobrarão conhecimento específico. Então a gente tem aqui 4 questões discursivas de 20 linhas, né? Cada questão vale aí 15 pontos, né? Então cada questão vale 15 pontos. No total a gente tem 60 pontos nas questões discursivas. E uma peça técnica, né? Uma peça técnica valendo 40 pontos para ser redigida em um máximo de 50 linhas.
E aí eu coloquei aqui conhecimento básico ou conhecimento específico, tá? Esse é um primeiro detalhe aqui do edital do seu concurso, né? Porque a banca, da forma como ela redigiu, né, as regras do concurso, ela deixou em aberto se seria conhecimento básico ou se seria conhecimento específico. A banca não trouxe essa informação, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu trouxe até aqui no edital, ele traz assim, ó, P3, né, que são essas duas questões aqui, isso aqui é a P3, é composta por duas questões discursivas de conhecimento geral, ser respondida, ó, ele bota de conhecimento geral, ser respondida em 20 linhas, valendo 15 pontos. Então, ele deixa claro que é de conhecimentos gerais, beleza? Depois, P4, aí a P4 é essas duas aqui, ó, tá? P4, composta por duas questões discursivas de conhecimentos específicos, ó, deixa claro que as duas questões são de conhecimento específico, igual tá aqui, a serem respondidas em até 20 linhas cada, valendo 15 pontos. E uma redação de peça de natureza técnica. Aí a banca ela não fala, né, se é conhecimento básico ou conhecimento específico, a ser elaborada em até 50 linhas, valendo 40 pontos. Então ela deixa em aberto. Né? Ela foi específica nas questões, mas deixou em aberto a peça técnica. E, né, eu acredito que isso tenha sido feito de propósito. Por quê? Porque nas matérias de conhecimento geral, né, a gente tem ali direito administrativo, que é composto por diversas matérias de licitação, a gente tem ali controle externo, né, que está relacionado às decisões definitivas do Tribunal de Contas, aos processos de contas, né, previsto ali na lei orgânica, no regimento interno do TCU. Então, assim, são matérias que normalmente se encaixam muito bem em peças de natureza técnica. Então, é possível que a banca, ela mescle, né? Pegue ali um pouco de conhecimento geral, um pouco de conhecimento específico na hora de montar a peça técnica. Por isso, né, que eu acho que ela não vinculou a nenhuma matéria de conhecimento geral ou específico para o caso da peça técnica, beleza? O que mais que o edital fala? O edital fala que o total da prova vai valer 100 pontos e o candidato precisa tirar 50 pontos para poder ser aprovado. Tá? 50 pontos, então quer dizer que ele precisa tirar metade da pontuação. O interessante é que ele não traz um mínimo por questão, nem um mínimo por peça técnica, né? Então, se o candidato, por exemplo, tirar aqui a nota máxima em todas as questões e zerar a peça técnica, a nota final dele vai ser 60, ele vai estar aprovado, mesmo tirando o zero na peça técnica. Isso é uma estratégia da banca interessante. Para quê? Para evitar que sejam muitos candidatos eliminados, né? Porque às vezes acontece do candidato ir bem em algumas provas, mas ir muito mal em uma questão e aí por conta dessa questão ele fica fora. E a banca ela tem a obrigação de fornecer a quantidade específica de candidatos aprovados para serem chamados no concurso, né? Então ele fez um contrato com o TCU para poder selecionar esses candidatos. Aí se ela faz uma prova muito difícil, com muitos critérios ali de eliminação, e ela não consegue um quantitativo adequado de aprovados, né? Ela pode ter algum problema de contrato ali com o TCU. Então ela foi mais leve aqui, porque ela sabe o seguinte, que os candidatos vão tirar acima de 50, né? Então ela vai classificar esses candidatos com base no desempenho deles, não pela eliminação nesse critério aqui de 50 pontos, beleza? O que mais que a gente pode extrair do edital? Tá? Que a prova objetiva, ó, prova objetiva vai ser aplicada aqui no dia 3/3 e a prova discursiva vai ser aplicada no dia 22/5. Então, do dia 3/3 a 22/5, a gente tem aqui 70 dias, tá? 70 dias da data da prova até a prova discursiva. Se a gente tirar aqui o primeiro dia e o último dia, vai ficar ali uns 68 dias mais ou menos. Mas não vão ser todos os candidatos que vão fazer a prova discursiva. Então, os candidatos vão fazer aqui a prova objetiva, vamos supor aqui que a gente tenha 100 mil candidatos fazendo essa prova, né? 100 mil pessoas descobriram aí que o TCU vale a pena e aí geral está fazendo a prova do concurso. Enfim, a banca ela vai classificar os primeiros colocados, né? Vai classificar todo mundo aqui com base na nota da prova objetiva e colocar aqui ampla concorrência, pegar os 300 primeiros da ampla concorrência e convocar para poder fazer a prova discursiva, né? Eu não sei se eles escolheram esse número aqui, 300, já lembrando daquele filme lá, os 300 de Espartas e tal, não sei se foi com essa intenção, imagino que não, mas só esses 300 melhores na prova objetiva que vão fazer a prova discursiva, tá? E a seleção também vale aqui para pessoas que se declararam com necessidades especiais, então vão ser os 20 primeiros na objetiva, e para quem se autodeclarou como negro, vão ser os 80 primeiros na prova objetiva. E esses candidatos vão ser convocados para fazer a prova discursiva. Então veja que no total a gente vai ter 400 pessoas fazendo
a prova discursiva. Aí vem, né, então, aquele pensamento inicial de quem está se preparando e fala assim, não, vamos por etapa, né? Então eu vou estudar para a prova objetiva, se eu passar na prova objetiva, depois eu utilizo os outros 60 dias lá para poder estudar para a discursiva, né? Porém, né, se você deixar para poder fazer essa preparação depois, você pode não conseguir chegar no nível de quem já está se preparando. Ora, da mesma forma que quem já está se preparando para o concurso há um tempo, ele já, agora com o edital, ele já está um pouco à frente dos demais candidatos, na prova discursiva vai ser a mesma coisa, né? Imagina que passa aqui os 400. Nesses 400, alguns já vão ter estudado para a prova objetiva, já estão estudando para a prova discursiva, então eles vão chegar aqui em um nível mais elevado para a prova discursiva. Então eles vão ter mais tempo ali para poder estudar as matérias do concurso mesmo, as matérias do edital, para poder aumentar as chances de acertar o tema no dia da prova. Então, assim, a gente tem que pensar num concurso como um todo. Ninguém pensa num concurso, eu só vou estudar se eu for aprovado. Não, você está fazendo um concurso porque você quer ser aprovado, né? Então você já tem que pensar como aprovado. Ora, a prova vai ter 2 etapas, então a gente vai estudar para as 2 etapas. E tem outra informação interessante também, né? Porque se você for deixar para estudar só quando você souber que foi aprovado na prova objetiva, pode ser que não tenha mais tempo. Por quê? Porque apesar de ter 70 dias, aqui 70 dias é da data da prova objetiva até a prova discursiva. Só que o resultado da prova objetiva não vai sair no dia exato, né? Ele vai sair depois. E a banca ela nem traz, né, quanto que vai ser esse depois. Então você não sabe quantos dias vão ter entre o resultado da prova objetiva e a prova discursiva. Pode ser que a banca demore um mês para poder liberar o resultado da prova objetiva. E aí você teria só mais um mês para poder se preparar para a discursiva. Então não faz sentido você deixar para se preparar para depois para a discursiva. É bom você ir preparando antes. Eu vou trazer aqui uma série de argumentos, né, para te mostrar e para poder te auxiliar na hora de montar a sua estratégia de estudo, né? Então, quando que a gente deve começar a estudar para a discursiva? Para isso, vamos trazer aqui uma análise um pouco mais dinâmica e indo direto ao que importa, que é o resultado, né? Eu peguei aqui o resultado do último concurso do TCU e classifiquei os candidatos ali, tá? Então eu fiz aqui uma tabela para você, só para a gente poder aplicar nesse concurso. Então eu peguei lá os 20 primeiros colocados, tá? No concurso do último concurso do TCU, que foi o de 2015. Então eu peguei aqui os 20 primeiros colocados. Desses 20 primeiros, eu verifiquei que 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mais de 25% dos candidatos, tá? Eles não estavam na lista dos 20 primeiros no resultado da objetiva. Então, eles não estavam entre os 20 na objetiva. Quando somou a prova discursiva, esses candidatos entraram para dentro das vagas. Esse candidato aqui, inclusive, ó, olha que interessante esse candidato. Ele estava aqui na classificação 35, então ele estava bem fora dos 20, né? Com a discursiva, ele tirou uma nota excelente na discursiva, ó, e foi para 9º lugar no concurso, tá? E se tem gente que subiu colocação, logicamente tem gente que desceu colocação. Então, a gente tem aqui candidatos que estavam ali em 9º, 8º, 12º, 19º, 20º, 14º colocado no concurso, ou seja, dentro das vagas, considerando aqui a classificação da objetiva, mas devido ao desempenho na discursiva, ó, os candidatos aqui, aquele lá tinha tirado 74, esses aqui tiraram na faixa de 40, 30, né? Esses candidatos, eles saíram das vagas, ficaram aqui fora do quantitativo de 20 vagas. Pode ser que esses candidatos, eu acredito que esses candidatos foram até convocados no concurso, porque no concurso de 2015 a quantidade de vagas era diferente, enfim, teve o cadastro de reserva, mas eu trouxe isso aqui só para você poder visualizar essa mudança de classificação no concurso por conta da prova discursiva, tá? Agora, tem 3 fatores, tá, que, a meu ver, vão tornar ainda mais importante a prova discursiva no resultado desse concurso do TCU de 2021, tá? São 3 aspectos importantes. O primeiro aspecto é esse aqui. No concurso de 2015, vou trazer aqui para você, no concurso de 2015, tá? A prova objetiva valia 200 pontos e a prova discursiva valia 100 pontos, beleza? Então aqui, se a gente somar 300,
Então, a prova discursiva tinha um impacto ali de 33% na nota. E mais de 25 candidatos subiram para dentro das vagas por conta dela, valendo 33%. Nesse concurso de 2021, a prova objetiva vale 100 e a prova discursiva vale 100. Então, a prova discursiva agora ela tem um impacto total na nota de 50%. Então, metade da sua nota final vai ser a prova discursiva. Tá? Esse é o grande fator que deve alterar essa questão ali no resultado final. Então, isso deve fazer com que as pessoas com bom desempenho na discursiva consigam ainda mais classificações do que as pessoas que foram bem na objetiva, né? Então, quem foi bem na discursiva é possível que fique dentro das vagas, né? Tem mais chance de ficar dentro das vagas do que quem foi bem na objetiva. Porque na discursiva ele consegue tirar uma diferença muito maior, porque nem todos os candidatos estão bem preparados, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto relevante também que diferencia, né, as provas. No concurso de 2015 eram 3 questões de 20 linhas e uma peça técnica. Nesse, a gente viu que vão ser 4 questões de 20 linhas, né, cada um valendo 15 pontos, e uma peça técnica. Então eram 4 questões discursivas, agora são 5 questões, beleza? Então, 5 questões, uma prova mais complicada, uma prova mais difícil. Tendência é que você também tenha mais candidatos deslizando, né, na discursiva e perdendo classificação, e os candidatos bem preparados vão ter uma oportunidade de melhorar a classificação. E por fim, o terceiro aspecto é relacionado ao dia da prova, tá? Quando foi aplicada essa prova de 2015, a prova discursiva e a prova objetiva, elas eram ali na mesma data, né? Então você tinha prova de manhã objetiva, à tarde discursiva, né? Então você tinha ali provas acontecendo no mesmo momento, tá? Quando a prova acontece no mesmo momento, o candidato, né, o examinador, a banca, ela já tem consciência, né, de que o candidato ele vai estar mais cansado para fazer uma prova discursiva. Então ele tem que pegar uma discursiva com um nível um pouco mais leve, um pouco mais baixo, a gente pode dizer, né, para que o candidato consiga desenvolver bem as duas provas. Agora, quando ele pega e joga a prova discursiva lá para frente, né, então ele já sabe que o candidato vai estar preparado só para a discursiva, ele não vai estar cansado com o objetivo, ele vai ter tido mais tempo para poder estudar. Então a tendência é que o nível da prova discursiva seja mais difícil, tá? E eu falo isso porque agora no concurso da Cefaz DF, né, teve a prova discursiva aplicada também depois, né, com prazo aí da prova objetiva, e a prova discursiva veio num nível elevadíssimo, né, bem mais elevado do que o que a gente estava acompanhando, né, nas provas lançadas pela banca. Então, a tendência é que a prova fique mais objetiva, beleza? E com esses 3 aspectos, né, a gente pode verificar que a discursiva, nesse concurso do TCU de 2020, vai ter um impacto muito, mas muito maior na classificação final, tá? Então, é importante, sim, se preparar. E aqui vem outro detalhe, tá? Por que é importante você se preparar para a discursiva já junto com a prova objetiva, né? A gente traz aqui a pirâmide de aprendizado, né? A gente tem aqui, por exemplo, que o candidato que só lê, quem está estudando ali, que só lê a matéria, ele tem uma absorção ali de 10%, depois de um tempo ele já esqueceu aquilo. Agora o candidato aqui, ó, que explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora, ilustra, ou aqui, ó, escreve, né, interpreta, comunica, enfim, esses candidatos que estudam dessa forma, eles têm uma absorção aqui muito mais alta da matéria, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está estudando para a prova objetiva, e aí você para e faz uma discursiva, né? Você vai pegar um assunto que você estava estudando, né, e vai escrever sobre ele, e vai explicar, vai resumir, vai estruturar. Por quê? Porque para você montar uma discursiva, você precisa pegar aquela informação e estruturar aquela informação para colocar no papel. Quando você está fazendo isso, o que está acontecendo? Você está aumentando o seu nível de fixação daquele conteúdo. Então você está aprendendo mais. Então a discursiva nesse processo, ela inclusive auxilia nessa parte de aprendizado, né? Então a matéria que você faz ali, uma prova discursiva, se cai um assunto daquele na prova objetiva, você vai estar bem preparado, né? Você provavelmente vai acertar, porque você já viu em profundidade, você já organizou aquela informação na sua cabeça. Então veja que, diferente do que o senso comum traz, que estudar para discursiva agora, junto com a prova objetiva, é perda de tempo,
né? A gente vendo por esse viés da pirâmide do aprendizado, a gente está vendo que estudar pré-discursivo, né, durante essa fase da prova objetiva, vai aumentar o seu nível de aprendizado, tanto na prova objetiva, e já vai te deixar bem mais preparado para a prova discursiva, né? Então você está, ao mesmo tempo, ganhando nível nas duas provas, beleza? Então isso é importante pra caramba nessa preparação para o concurso. Então qual é a estratégia que eu passo para você fazer aí de estudo para o TCU? A estratégia que eu faria se eu fosse estudar para o TCU, para o cargo de auditor, tá? Antes do dia 13, ou seja, antes da prova objetiva, tá? O que eu faria? Eu faria uma questão discursiva por semana. Pegaria uma questão de 20 linhas, depois outra de 20 linhas, depois outra de 20 linhas. Depois eu pegaria uma peça técnica e faria, porque a peça técnica demora um pouco mais de tempo, então ali seria uma peça técnica por mês, né? Vamos imaginar que isso aqui foi um mês, 4 semanas. Então a gente pegaria uma peça técnica por mês, que a peça técnica demanda um pouco mais de tempo, até de preparação da estrutura, de estudo, mas também de fazer, né? E as questões de 20 linhas você faz rápido. Então você absorve conteúdo, treina discursiva e não perde muito tempo de estudo para a prova objetiva. Então aqui o outro mês. Então você vai seguindo esse ciclo. Faz 3 questões discursivas de 20 linhas, depois faz uma peça técnica de 50 linhas. Né? Logicamente, não vai ser só você pegar lá o tema e fazer a redação. Não, você vai sentar, vai entender primeiro como que você estrutura uma questão de 20 linhas para a banca FGV. Né? Então, para quem já está estudando, ou quem já estudou, né, nos cursos que a gente tem lá no Você Concursado, para o concurso da Banca Sebrasp, já estava estudando antes do edital, ele já está preparado para esse concurso da FGV, porque a técnica é muito semelhante, né? Porque um dos aspectos relevantes da FGV em concurso público é que ela valoriza muito a questão do recurso de autoridade. Então o candidato ele tem que fundamentar e citar ali pelo menos a lei, né, ou de onde o candidato tirou aquela informação, né? E na técnica a gente tem ali no parágrafo de desenvolvimento um espaço para colocar justamente esse recurso de autoridade. Então, seguindo a técnica, você vai estar fazendo uma boa discursiva também para a banca FGV, beleza? Então você vai entender essa técnica, aí você vai escolher um tema, né, dentre os mais de 40 temas que vão estar disponíveis na sua área do aluno, procurar, né, um tema ali de uma matéria que você já viu ou que você acha que consegue discorrer, né, para você poder fazer esse processo de revisão, e aí faz aquela questão. Depois que você fizer aquela questão, você não vai guardar o papel não, pelo amor de Deus. Depois que você fizer a questão, você vai pegar e encaminhar para correção, tá? Ó, no curso, você tem como encaminhar para correção, a gente tem um sistema, você manda por lá, a gente vai mandar o feedback para você, né, do conteúdo e também da questão da técnica de escrita. A gente vai dar uns feedbacks para poder aprimorar, para poder melhorar. Agora, Bruna, eu não quero fazer curso, eu não tenho condições de fazer um curso e tal, beleza. Encontra com um amigo seu que está estudando para o concurso também, troca essas provas, tá? Mas é importante que outra pessoa veja a sua redação, porque às vezes você está cometendo um erro ali grave, tá? Mas não está percebendo, você não percebe que está... Por quê? Porque ninguém corrigiu. Então, você vai replicar aquele erro em todas as provas, né? Então, o ideal é que você faça a questão, mande para correção, aí você vê o que foi apontado como falhas, né? Como fragilidades do seu texto, estuda aquelas fragilidades que vão servir tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva e depois escolhe um outro tema e faz, né? No curso, além dessa correção, a gente ainda tem a proposta de resolução em texto e em alguns temas a gente tem até a proposta de resolução em vídeo, para eu poder explicar, ó, eu montei, tem esse conteúdo aqui, não é? Mas olha como é que eu estruturei, olha a técnica que eu usei para estruturar, para ganhar linhas e para poder trazer o máximo de conteúdo para o examinador. Então, tudo isso dá para a gente fazer nessa preparação para a prova objetiva. Veja que estudando uma vez por semana, tá? Você já está ganhando nível na discursiva. E uma vez por semana não vai atrapalhar de forma alguma a sua preparação para a prova objetiva. Beleza? Aí, Bruno, passou a prova objetiva. Passou a prova objetiva, você não vai esperar o resultado. Você vai começar a estudar para a prova discursiva já. Então, após o dia 13 do 3, ou seja, após a prova objetiva, né, você vai começar a estudar. Agora você vai estudar de uma forma bem mais intensa para a discursiva, né? Só que, perceba, você não vai estudar só discursiva. Você vai ter que continuar estudando as matérias do edital, né? Porque você vai precisar daquele conteúdo, tanto geral quanto específico, para poder responder
a discursiva. Então você vai ter que ter um tempo para continuar estudando aquele material. Então qual é a sugestão que eu trago? É um ciclo, tá? Você vai fazer uma questão de 20 linhas de básico, mandar para correção, uma questão de 20 linhas de específico, mandar para correção, revisar os conteúdos dessas duas questões, depois montar uma peça técnica, revisa o conteúdo da peça técnica e depois faz simulado. Revisa o conteúdo do simulado e aí depois começa de novo, beleza? Então, a ideia é que você comece a fazer um ciclo de redação. Isso aqui, esse ciclo aqui, por exemplo, você pode fazer em aqui menos de uma semana, né? Então, estou colocando aqui como ciclo, mas ó, você faz uma questão de 20 linhas de manhã, beleza? Faz uma questão de 20 linhas de manhã, então você faz duas questões ali de manhã. Aí você vai pegar essas duas questões, vai olhar lá como eu fiz a técnica, vai olhar como eu fiz o gabarito. Se for o caso, se tiver com uma dúvida ali, se ficou bom e tal, você pode mandar para correção também, né? E aí aguardar a correção. E depois pegar e revisar esses conteúdos. Beleza? Faz revisão do conteúdo. Aí no outro dia, por exemplo, você pode fazer só revisão. Então, isso aqui foi o dia 1, né? Dia 1. Aí no dia 2, você pode fazer só revisão. Só do conteúdo, aquelas revisões das matérias e tudo. Aí no dia 3 aqui, você faz de manhã a peça técnica, faz a peça técnica, revisa o conteúdo da peça técnica e vai revisando as matérias. Aí, no dia 4, você faz um simulado com tudo. No simulado, você vai fazer no período da manhã, como se fosse o dia da prova lá, você faz o simulado inteiro, sem consulta, marcando o tempo, beleza? Marcando o tempo aqui. Depois, na parte da tarde você vai corrigir esse simulado, vai escolher algumas questões ali para mandar para correção, né? E revisar o conteúdo. Então veja que em 4 dias eu terminei o ciclo, aí eu inicio o ciclo novamente. A ideia é que você faça o máximo de redações possíveis até o dia da prova, no pós-prova objetiva. Então até a prova objetiva você vai fazer uma discursiva por semana ali, tranquilo. Depois que passou a prova objetiva, aí é discursiva a rodo, o máximo que você conseguir fazer melhor, tá? E para poder te ajudar nessa preparação, eu tenho aqui um treinamento focado no TCU, né? O treinamento ele conta lá com a técnica de discursiva, bem sucinta mesmo ali, só o que você precisa saber para poder montar um parágrafo de desenvolvimento para montar as questões de 20 linhas, e o que você precisa saber sobre peças técnicas, para poder também escrever uma boa peça técnica. Depois você vai ter lá temas para praticar, então nessa primeira fase aqui você já vai ter mais de 40 temas, né, sobre as matérias de conhecimento básico específico, que vão ser atualizados ali. Então você vai ter mais de 40 temas para poder praticar nessa primeira fase. Na segunda fase, né, aí vão vir os simulados, vão ser liberados os simulados. Então você vai ter ali vários simulados para poder fazer. A ideia é que tem pelo menos um simulado por semana até o dia da prova. Você tem correções individualizadas e aí aqui você vai ter que dar uma olhada nos planos, né? O plano que eu aconselho a pegar nesse pré-prova é qual é a academia de discursivas, porque aí você tem uma redação corrigida por semana. Aí dá para você colocar direitinho no seu planejamento. Você faz uma redação, manda para correção. Na semana seguinte, antes de fazer uma nova redação, você já recebe o feedback com a correção e aí você já faz uma redação já depois de ver o feedback. Então, eu sugiro que você veja a academia de discursivas, né, para essa fase. É um investimento que vale muito a pena porque se adapta, né, se adapta na sua rotina de estudo. Mas tem outros planos, então você pode conhecer clicando aí no link que está aqui embaixo. O interessante é que todos esses temas para praticar vão ter propostas de resolução, né? E aqui eu diferencio padrão de resposta de proposta de resolução. Padrão de resposta é o que era esperado, eu posso pegar o trecho da lei e colocar lá, é o padrão de resposta. Só que a proposta de resolução, ela é aquela questão resolvida por mim. Então eu faço a questão utilizando a técnica que eu ensino, né? Trazendo ali coloridinho o que é o tópico frasal, o recurso de autoridade, buscando a resposta do padrão e colocando lá dentro. Então você vai ver como que aplica realmente a técnica para poder mostrar o máximo de conhecimento possível, beleza? Então esse é o treinamento. No treinamento você tem lá os temas separados por questões de 20 linhas, tem os temas separados por peça técnica, você vai ter uma área só de simulados, né? Principalmente no pós-prova, no pré-prova objetiva, vai ser mais focado nessas questões separadas, né? O simulado ele vai vir depois. E também eu selecionei lá um módulo extra, um módulo bônus, com os temas das últimas provas do TCU. Então você tem lá os temas das últimas provas aplicadas para o cargo de auditor de controle externo, né? Com a resolução em texto e alguns até com a resolução em vídeo, para você poder ver como é que era a aplicação. Por mais que seja no modelo da banca Sebrasp,
O conteúdo em si é relevante, porque é o conteúdo escolhido para ser aplicado numa prova do TCU, e a gente já viu provas de TCU cobrando temas iguais, né, em concursos, depois concursos posteriores, né? Então, cai um tema nesse concurso aqui, aí lá na frente, opa, cai novamente aquele mesmo assunto, aquela mesma matéria, lógico, em um formato um pouco diferente, mas cai de novo. Então são temas relevantes para o TCU, que é interessante também para você poder estudar, você poder dar uma olhada e também aperfeiçoar sua técnica, tá? Então esses treinamentos eles estão disponíveis a preços acessíveis, beleza? Você comparar com o mercado, você vai ver que os preços realmente são mais baixos, porque o objetivo é fazer com que você realmente seja aprovado sem que a gente precise, sem que você precise se dedicar de comprar comida ou outros tipos de material que você vai precisar para a sua preparação. Beleza? Então o link está aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá para mim, pode mandar uma mensagem lá no @vocêconcursado ou lá na Academia de Discursivos. Beleza? É isso. Me coloco à disposição, né? Eu também já estudei para o TCU, eu sei o que é essa sensação, então eu estou totalmente aberto aqui para a gente poder conversar, para a gente poder falar sobre esse concurso e tirar dúvidas. Beleza? Então anota aí esses canais gratuitos para a gente poder bater um papo. Um forte abraço e bons estudos.